Ricardo, olha só, no último sábado, a Polícia Rodoviária Federal do Rio Grande do Sul abordou um ônibus em que tinham pessoas em condições análogas à escravidão. Quem vai falar um pouquinho sobre isso com a gente agora é o policial rodoviário federal Dávila, que está em contato conosco por videochamada, vai passar detalhes, porque a situação realmente era bem delicada. 15 pessoas, dentre essas pessoas, adolescentes também, em condições muito precárias, e realmente acabou chamando a atenção por essas condições, né? A gente está vendo aí nas imagens do ônibus e a gente vai saber mais detalhes agora. Agradeço por conversar com a gente, né? Conta um pouquinho como que a polícia chegou até esse ônibus, se já tinha uma informação, como é que foi essa questão do primeiro contato, já que também a situação do ônibus, do veículo em si já era bem precário também, né? Então, a Polícia Rodoviária Federal vinha realizando uma operação de combate ao crime na BR-116, na região metropolitana aqui de Porto Alegre, quando abordou esse ônibus, né, no município de Canoas. Durante a abordagem, é um ônibus que transitava em mau estado de conservação. Durante a abordagem, então, ao entrar no interior do ônibus, verificou-se que tinha diversas pessoas, né, em uma situação bem degradante. Elas estavam sentadas pelo chão, em cima de colchões. Esse ônibus não possuía assentos, e dentro do ônibus havia resto de alimentos espalhados, produtos químicos. Então, durante a abordagem, em conversa com esses passageiros, verificou-se que eles trabalhavam, então, na venda de produtos de limpeza. Eles eram regimentados pelo motorista e mais um ajudante, e esse ônibus percorria diversas regiões do Rio Grande do Sul e também de Santa Catarina, fazendo essa venda de produtos. Eles não tinham, então, também nenhuma relação formal de trabalho com esse pessoal que os contratava. O interior do ônibus, como a gente viu nas imagens aí, é bem chocante a situação de higiene que eles se encontravam. E durante o desenrolar da abordagem também constatou-se que já havia, né, uma solicitação do Ministério Público do Trabalho de Santa Catarina para a PRF que se avistasse esse ônibus, procedesse a abordagem para a identificação dos seus ocupantes. Um alerta mesmo para que, se caso a polícia viesse a ter, né, esse contato, se visse já para fazer a abordagem, porque já tinha essa informação, então, de pessoas que estariam nessas condições de trabalho. Isso, já havia um expediente, então, formalizado lá pelo Ministério Público do Trabalho em Santa Catarina, né, para investigar essa situação desse pessoal que estava no interior desse ônibus. Foi responsabilizado? Como que se deu, né? Como é que estão essas pessoas agora que, como o policial falou, elas faziam esses produtos, vendiam em cidades aqui de Santa Catarina e do Rio Grande do Sul também. Como é que ficou a situação delas? E alguém foi responsabilizado por isso? Sim, nós tivemos, então, 3 pessoas presas, né, que foram encaminhadas até a Polícia Federal, que era o motorista do ônibus, o proprietário do ônibus e mais um ajudante ali que gerenciava essa situação das vendas. Os 2 menores foram assistidos pelo Conselho Tutelar, e o Ministério Público do Trabalho também compareceu na sede da Polícia Federal lá durante o registro da ocorrência para dar seguimento, então, essa apuração. As pessoas, elas já tiveram alguma passagem pela polícia? Tem essa informação? Porque 15 pessoas, né, é um número bem considerável, trabalhadores nessas condições subhumanas. Essas pessoas que foram responsabilizadas e presas, elas já têm algum antecedente criminal? Tem essa informação? O ônibus esse já tinha sido flagrado, né, em situação semelhante aqui na região litorânea do Rio Grande do Sul, alguns meses atrás. E essas pessoas que eram submetidas a esse tipo de trabalho, são pessoas, têm algo em comum entre elas, ou são trabalhadores que, por exemplo, procuravam alguma oportunidade melhor e aí, infelizmente, acabaram encontrando só essa atividade e acabaram sendo submetidos a esse tipo de situação? Tem essa informação, assim, se teria alguma linha de como que essas pessoas que foram responsabilizadas, eles captavam esses trabalhadores e esses adolescentes também? O menor que que estava lá também na condição de trabalhador, ele informou que desde os 12 anos ele já trabalhava, né, nesse tipo de serviço
para esse pessoal que fez a contratação deles, né? Que ofereciam, né, trabalho para eles, trabalho entre aspas, né? Porque as condições lá dentro do ônibus, sem condição de higiene nenhuma, né? Como as imagens ali são bem claras, e também sem nenhum tipo de equipamento de segurança do trabalho, e eles manipulavam esses produtos no interior do ônibus, né? Mexendo com gás de cozinha no interior do coletivo, produtos químicos também. Só para ficar claro também para quem está assistindo a gente, claro que essa é uma situação bem escrachada, né? A gente percebe aí nas imagens que realmente a situação bem difícil, que essas pessoas eram submetidas. Mas, por exemplo, se quem está assistindo a gente em casa souber de alguma informação, o que caracteriza um trabalho análogo à escravidão, por exemplo? O que normalmente o pessoal deve observar? Tem algum sinal, assim, até para poder fazer uma denúncia, né? Porque na maioria dos casos, os trabalhadores, muitas das vezes, eles não acabam tendo forças ou indo relatar essa situação. O que o pessoal deve observar em que alguma situação algo está errado, por exemplo? Principalmente ali nas condições de trabalho, né? As pessoas eram obrigadas a residir, né, no interior lá do ônibus, sem as mínimas condições de higiene, sem mínimas condições de segurança do trabalho. Outra situação também que pode configurar é a pessoa que trabalha ficar em dívida com seu empregador, né, e ela ser proibida de deixar o local de trabalho por causa disso, né. Então, sempre que se verifica essas situações em que em alguns casos, a liberdade da pessoa pode ser tolhida, né? Ela não tem o direito de ir e vir, tendo que permanecer lá no seu ambiente de trabalho. Situações assim podem ser denunciadas, né? Tanto para a Polícia Rodoviária Federal, através do telefone 191, nós temos o Ministério do Trabalho, o Ministério Público do Trabalho e também a Polícia Federal. Então tá certo, então só para a gente finalizar, essas pessoas já retornaram às casas delas e as duas pessoas, outras foram presas, os que foram responsabilizados? Isso, as pessoas os menores foram assistidos então pelo Conselho Tutelar, né, e as demais trabalhadores ali foram liberados, né, para retornarem para suas residências, e as 3 pessoas lá envolvidas ficaram presas. Policial André Dávila, da PRF, Polícia Rodoviária Federal do Rio Grande do Sul, falando conosco direto de Porto Alegre, e agradeço pela disponibilidade de conversar com a gente aqui no programa. Tá ok, muito obrigado, estamos às ordens.